E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Como tá o som aí? Ó o brinquedinho. Copa Ícaro, filhão. E queria saber como tá o som. Deixa eu aumentar aqui. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre o aspiral. Essa manobra, né, de giro, que, na minha opinião, se todo mundo aprendesse a fazer essa manobra de giro, over the nose, ou também só mesmo que as pessoas chamam de nível B, ou número 2, toda vez que tivesse um colapso durante o processo do nosso voo, tudo ia ficar lento, porque eu só parei lá na Suíça, quando os caras me convidaram, porque eu fazia muita curva, muito espiral. E esse espiral, ele tem um problema de centrifugação. Quando você está girando, na realidade, o parapente praticamente, ele para e você fica girando em volta dele. Então você fica igual uma marimba. Então você precisa entender disso. E quando você continua sentado no ocelete, a força centrífuga, ela faz com que o sangue que está na sua cabeça, ele vá para o seu quadril. E algumas vezes, alguns pilotos até desmaiam, né, por causa disso. Então vou dar uma dica que eu fiz durante esse processo, que over the nose, qualquer tipo de giro, não me afeta nada. E existe um passo a passo. E esse passo a passo desse espiral, de boca para baixo, que é o over the nose, que dá uma faixa de 60, 70 km por hora, dependendo da vela. Tem algumas velas até que é mais. Primeiro que ele é muito rápido que chega no chão. Segundo que a força centrífuga é muito forte e assusta, e até você perde a direção que está girando. Mas antes de eu falar sobre a espiral, eu gostaria de falar sobre a corpo de dor. O que é um corpo de dor? Corpo de dor é uma casa, por exemplo, eu estou aqui numa casa antiga minha, e eu cheguei hoje aqui cedo e tinha muita poeira, muita poeira. Então, o corpo de dor, na realidade, é sua esposa, é seu filho, um amigo, e que você deixa sem cuidar. E ele fica com muita poeira. Só que essa dor, ela fica lá presa. E o que faz com que esse corpo de dor? É a sua falta da sua presença, a falta de atenção, é a falta de cuidado, e vai criando essa falta de cuidado, né? Você não está presente. Se você não está presente, você não tira as poeiras necessárias durante essa convivência e acaba criando esse corpo de dor. E esse corpo de dor, depois que ele não tem como entregar coisa boa. Não tem como sua esposa, seu filho te entregar coisa boa. Boa noite, boa noite. Eles só vão te entregar briga, rancor, coisa ruim. Então você acaba não indo para casa. Aí cada vez você não indo para casa, não tirando essa poeira, esse corpo de dor aumenta. E como que tira o corpo de dor? É com uma necessidade. Todo ser humano, ele tem uma necessidade. Não adianta você levar só comida, é uma necessidade. Mas corpo de dor é uma atenção de qualidade, um toque de qualidade. Mas isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, só quero que vocês observem que em casa de vocês pode ter um corpo de dor. E esse corpo de dor não vai vir na tua direção falando coisinha bonitinha, só vai vir coisa pesada. Então vamos lá. Quando você está voando de parapente, sentadinho na sua cadeira de paramotor, você está sobre uma pressão, tranquilinho, sentado, indo para a esquerda, para a direita, enroscando. Só que quando esse parapente ele tem um colapso assimétrico e ela entra em giro,
quando ela engravata, né? É uma linha aqui do estabilizador, engravata, você tem um copo, né? Na realidade, a gravata é um copo, e esse copo ele faz uma resistência que cria um giro também. E às vezes mesmo você vai fazer uma espiral sem saber fazer e acaba levando um susto. Então, essa força centrífuga, que quando você freia aqui, ó, eu puxei aqui o freio da vela, ela para e ela começa a girar. Quando ela começa a girar, praticamente a vela, ela fica parada e você fica girando em volta da vela. Então, quando você fica girando em volta da vela, você vira uma marimba. E aí vem a força centrífuga. Então, na minha mentoria, lá no nosso curso do CAP e da alta performance, quem quer voar acima de 1000, eu ensino, tem que ensinar a fazer uma espiral. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, como vocês podem fazer esse procedimento. Primeira coisa, todo voo você tem que fazer isso. Você acabou de voar, ficou alto, numa certa hora você vai começar a puxar o freio e vai fazer uma curva aberta. E aí você precisa observar, porque a curva aberta é como se fosse a espiral e menos pressão. Mas você precisa entender de algumas coisas. Primeiro, a quantidade de volta que você vai estar dando. Então você precisa começar com uma referência. Quem tem uma montanha atrás, quem tem o mar na frente. Então você começa, olhou para o mar e começa a fazer essa curva e contar quantas voltas você está dando. 1, 2 voltas. Esse é o primeiro exercício. Você precisa contar. Segundo exercício, você precisa parar na direção que você quer. Então você pode, essa referência que você deu, que é o mar, uma montanha, alguma coisa, né, que você queira, então você vai começar a fazer essa curva e também você vai começar a fazer essa curva contando quantas voltas você deu e agora você vai parar na direção que você quer. Quando você para na direção que você quer, você começa, então você dá 2, 3 voltas e para na direção. Se você não consegue parar na direção que você quer, você não está no domínio. Tem muita gente fazendo espiral e faz de qualquer maneira, para em qualquer direção, não sabe quantas voltas deu. Isso não é o controle total. O controle total é quando você realmente faz a curva, conta quantas voltas você deu e você para na direção que você quer. Não sei se vocês entenderam, mas quem está aqui, chama uma galera, tem uma setinha ali, né? Inclusive vou até fazer isso agora. Deixa eu ver aqui, que eu estou no meio da live, ainda não falei algumas coisas, então vou dar uma chamada em algumas pessoas que possam ter interesse nesse. E aí vocês podiam fazer a mesma coisa, né? Pegar a setinha, aí vai e chama aí todo mundo, quem vocês possam, porque é um conteúdo muito importante. E sabe o nome disso? Quando você faz isso, você chama outras pessoas, contribuição. Eu não estou dizendo que meu conhecimento ele vai servir para você, mas ele pode servir a outra coisa. Então a gente tem que crescer e contribuir. Existe até um gráfico sobre isso de crescer e contribuir. Quando entre essa ligação entre crescer e contribuir, você pode estar numa margem ruim, que você só está na Terra para aproveitar, sugar tudo da Terra. E você veio também para contribuir alguma coisa, né? Então vamos voltar aqui. Quando você faz essa curva e você freia, e você começa a dar as suas voltas em volta do parapente, você está contando e você está sabendo de separar. O próximo exercício é você olhar para a ponta da vela. Então você começou a fazer a curva e aí você olha para a ponta da vela do lado que você está e você vai observar a distância que ela está no horizonte.
Então, conforme você está fazendo as primeiras curvas, está bem longa. E aí, esse exercício é para você começar a perceber a força G. Então, conforme você vai chegando nessa ponta no horizonte, você vai começar a perceber uma pressão. E aí, o que você vai fazer? Você já tem o exercício de parar na direção que você quer e contar, e você vai parar. Não entre em over the nose, em estágio B e C, sem antes sentir essa... E isso que eu fazia toda vez que eu ia voar, eu fazia, contava, e comecei a sentir. E o mais engraçado é que a vela ainda nem chegava na ponta da vela, no horizonte, e a pressão era tremenda. Eu ficava assustado, eu ficava imaginando como seria o futuro. Qual o futuro com essa pressão maior? Mas eu fazendo todo dia, o que aconteceu? Daqui a pouco eu consegui encostar, fazer curvas, encostando essa ponta no horizonte, fazendo essas curvas. E aí o mais importante agora. Depois que você está acostumado a fazer essa curva, né, essa espiral, tocando a ponta no horizonte, você agora tem que entender que agora a vela vai descer de boca para baixo, que é o over the nose. E ali eu comecei a controlar também. Então encostava no horizonte e a boca descia. E eu ia regulando com o freio oposto, para não chegar em over the nose. Então regulava e depois saía, contava e faltava. Até um dia eu deixei encostar de boca para baixo. E ali a pressão é tremenda, mas aí eu percebi que antes disso, né, nas primeiras voltas que eu dei, contando, eu percebi que eu trabalhava a respiração sem saber. Então, você vai precisar trabalhar a respiração para manter o oxigênio na sua cabeça. Por quê? Quando você está com a vela descendo, você vai estar nessa posição sentado. E o que acontece nessa hora? O oxigênio, o sangue que está na sua mente, no seu cérebro, ele começa a querer ir para o quadril. E aí, tranquilo. Fomos fazendo, então agora de boca para baixo. Se você acompanha o Rafael, meu filho, ele faz de boca para baixo. Eu botava ele no colo, fazia no duplo, e hoje ele também faz a mesma coisa. Não desmaia, faz a curva. E o que é mais interessante nisso? Primeiro, se você tem um CB na sua frente, crescendo, você vai saber como... Porque é cansativo. Cansa os braços, você fica cansado pra caramba. Então eu te aconselho, antes de você fazer isso, você entrar na minha mentoria. Por quê? Na minha mentoria a gente pede para fazer uns exercícios, uma corrida de manhã, uma corrida de tarde. Você não adianta você vir pro voo e achar que só vai ficar aqui sentado, porque no dia que acontecer um problema, ela entrar em giro, você vai estar cansado, seu corpo ele não vai estar acostumado a essa pressão. Então você precisa fazer uma corridinha, precisa ir para a academia, precisa entrar no curso de alta performance. Então a gente ensina todos os passo a passo, inclusive financeiramente, né? Porque não adianta o cara fazer... Pô, olha só que coisa, o cara é bom de espiral, bom de manobra, mas só vive duro, briga com a mulher, não ter amigos. Cara, isso não é bom. Então, nessa curso de alta performance, a gente trabalha outras áreas também, beleza? Então, deixei a dica aí do espiral. Primeiro, o quê? Fazer uma curva, contar quantas voltas que está sendo feita, parar na direção que deseja. E quarto, começar a observar e respiração, a observar a ponta da vela. Para finalizar, eu não podia deixar de dizer para vocês que vocês precisam entender a necessidade das pessoas que estão dentro da sua casa. Eu tenho um canal chamado José Aquino
né, que é um canal de desenvolvimento pessoal. Lá eu ensino 15 maneiras, né, técnicas de você tirar o corpo de dor que está na sua esposa e no seu filho, até em você mesmo. Usando o quê? Usando as necessidades que eles têm e que você também tem. E que você, a ensinar isso ao seu filho e sua esposa, eles vão acabar fazendo com você também. Então você vai ter uma harmonia onde está andando na sua empresa ou onde você trabalha. Não deixe o corpo de dor ficar perto de você sem você fazer aquela limpeza, beleza? Então, que Deus abençoe. Eu estou indo lá. Se você quiser ir lá para José de Aquino e entender o desenvolvimento pessoal da sua vida, além de voar, beleza? Então, Deus abençoe e que essa jornada seja extraordinária. Um abraço. Tchau, tchau.